Eu sei que esse tema é um tema bem polêmico, quando em João capítulo 8 a Bíblia diz que trouxeram uma mulher que foi acusada de adultério. Quando trazem esta mulher até Jesus, a Bíblia diz que Jesus inclinava-se e escrevia com seu dedo no chão. A pergunta que fazem é o que é que Jesus estava escrevendo no chão. Eu já gravei um vídeo sobre isso, mas depois de tantos questionamentos, eu decidi voltar aqui e falar mais coisas que eu descobri sobre esse acontecimento bíblico. Você está interessado nisso? Então fique aqui nesse vídeo comigo. Olá, o meu nome é Wagner Lisboa, sejam bem-vindos aqui no canal. As duas coisas que mais me chamaram a atenção, por isso fez com que eu buscasse mais sobre o assunto, fizesse novas descobertas sobre este acontecido na Bíblia. As duas coisas que me perguntaram são, primeiro, de fato esse texto está no original da Bíblia ou é um texto acrescentado? A segunda pergunta é, Jesus escrevia onde? Qual é a prova que nós temos que Jesus de fato escrevia no chão, se era areia, se era terra? Lembrando que para quem sempre assiste os meus vídeos sabe que vale muito a pena ficar até o final, não sair antes do vídeo terminar, porque eu sempre trago aqui uma aplicação que vai mudar a sua vida, tá certo? Então vamos ao primeiro questionamento. De fato esse texto está no original? Pessoal, eu fiz uma pesquisa, vi sobre algumas pessoas falando que esse texto não está no original, que isso foi um texto acrescentado, é uma variação textual, mas eu não encontrei nenhuma prova, nenhuma base sólida que esse texto ele não está no original. Então até o momento eu não encontrei nada que prove o contrário. De fato essa história é verídica, eu acredito com muita convicção que este fato aconteceu sobre a história dessa mulher adúltera. Inclusive a narrativa bíblica que Jesus escrevia com seu dedo no chão não aparece só em um versículo, porque o que disseram para mim dizendo assim, olha Wagner, esse texto, esse versículo não está no original, mas aí você vê que em João capítulo 8, versículo 8, a Bíblia continua repetindo a expressão de Jesus escrevendo no chão, ou seja, não está relatado apenas uma vez ou em um só versículo que Jesus escrevia no chão. A Bíblia diz que enquanto os fariseus e escribas insistiam em questionar Jesus, pressionando Jesus, lá no versículo 8 a Bíblia diz que Jesus continuou escrevendo no chão, ou seja, não é só uma vez que a Bíblia relata este fato acontecendo. Então até esse momento que eu gravo esse vídeo, eu não encontrei nada que venha provar que esse texto não está no original e que essa história não aconteceu. E sobre o segundo questionamento, o que prova que Jesus de fato escrevia no chão, ou também se era terra, se era areia? Bom pessoal, aqui de fato a questão areia ou terra, se tinha areia ou se não tinha, isso não é tão relevante, por quê? Jesus estava escrevendo e ponto. A Bíblia diz que Jesus escrevia no chão. Tem 2 versículos narrando este fato acontecendo. Agora a prova que nós temos no contexto que de fato Jesus escreveu no chão, e exatamente naquele dia que Jesus estava ensinando no templo, era o dia conhecido como o dia da convocação. E também descobrimos na história que de fato era o sábado, o dia que era proibido escrever em papel, escrever em madeira, usar qualquer tipo de tinta, qualquer tipo de coisa que mudasse a realidade das coisas, porque para quem conhece a cultura judaica sabe que o sábado não tem muito a ver com o dia de não trabalhar, mas sim com o dia de não mudar a realidade das coisas. Você aprende isso pesquisando lá em Gênesis. A Bíblia diz que Deus terminou a sua obra no 7º dia e descansou. E esse descanso aqui não tem a ver com descanso físico, porque o nosso Deus ele não se cansa. Seria incoerente falar de um Deus cansado e descansando do seu trabalho. Não tem muita coerência falar isso de Deus, porque Deus não se cansa, como diz em Isaías capítulo 40, versículo 28. Está escrito lá, não sabeis vós que o Criador dos confins da terra, ele não se cansa e também não se fadiga? Então percebam bem que o sábado aqui não tem a ver com não trabalhar, mas sim com o não mudar a realidade das coisas. E quando se pega um papel, quando se pega um pedaço de madeira, pega a tinta e vai escrever, você está mudando a realidade de alguma coisa. Então a prova que nós temos aqui é que dentro da lei judaica, exatamente naquele dia, o dia da convocação, o dia que se encerrava a festa dos tabernáculos, era extremamente proibido escrever em papel, escrever em madeira, usar tinta para escrever alguma coisa. Então você já entende aqui no contexto, o único lugar que era permitido escrever naquele dia era de fato escrever no chão. Então aqui nós temos no contexto uma prova que de fato Jesus estava escrevendo no chão. Um outro detalhe aqui no contexto é que na cultura judaica, na cultura semita, você também descobre
que quando alguém escrevia no chão diante de pessoas, era como se estivesse fazendo um ato de acusação, querendo mostrar para essas pessoas que elas estavam erradas em alguma coisa. Quando você estuda sobre a lei, no caso de adultério, nem todo caso de adultério era motivo de apedrejamento. Tanto que você estuda que os fariseus e os escribas estão fazendo aqui, eles estão cometendo vários erros. Entre eles não estão levando a mulher diante do sinédrio, que era o correto a se fazer. Jesus não era nenhum juiz de sinédrio aqui. Outro fato que você vê aqui, que os fariseus e escribas estão cometendo um erro gravíssimo perante a lei, é que eles não estão levando o casal diante de Jesus. Eles só levam a mulher. Eles deixam o homem escondido, o homem que estava com a mulher, exatamente no momento em que pegaram eles no ato de adultério. Então eles não estão querendo cumprir a lei aqui, eles estão errando diante da lei, mas estão usando a mulher como uma isca só para testar Jesus, para ver se Jesus ia negar a lei ou se Jesus ia mandar matar, contrariando tudo aquilo que ele pregava sobre o amor e sobre o perdão. E quando você vê o ato de Jesus aqui escrevendo no chão, você lê em João capítulo 8, versículo 9, que eles já estavam com a consciência sendo acusada, ou seja, estavam com a consciência pesada, porque eles sabiam que eles estavam errados. Tanto que o questionamento de Jesus, além de escrever no chão, foi: alguém de vós não tem pecado? Que se tiver alguém entre vocês que não tem pecado, que seja o primeiro que atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que eles, acusados na consciência, eles começaram a sair e começaram a ir embora. Então você também vê no contexto, dentro da cultura semita, que o ato de Jesus escrever no chão era como se Jesus estivesse também fazendo um ato de acusação perante aqueles homens pecadores. E o que de fato Jesus escrevia no chão? Dizem que o que ele estava escrevendo no chão era a própria lei de Moisés. Quando ele repete por 2 vezes, ele é questionado na primeira vez, ele se inclina e começa a escrever. Aí, sendo questionado e pressionado, ele volta a se inclinar e continua escrevendo, como diz o evangelista São João. E você vê lá também no Antigo Testamento, na lei de Moisés, que o próprio Deus escreveu com o seu dedo em pedras a sua lei e escreveu por 2 vezes. Na primeira vez quando Moisés estava no monte, depois quando Moisés volta ao povo e o povo estava adorando o bezerro de ouro, né? E só abrindo um parênteses aqui, parece que essa história se repete nessa atualidade, né? Parece que os crentes insistem em construir os seus bezerros de ouros para adorar, né? Perde totalmente o foco do evangelho e começa a adorar o que não é para ser adorado. Mas vou deixar esse assunto para lá porque isso só dá confusão e o foco aqui é a Bíblia Sagrada, né? Então não vamos arrumar confusão, deixa isso para lá. Quem sabe um outro dia eu faço um vídeo sobre isso. Mas você vê lá que quando Moisés vê o povo adorando o bezerro de ouro, ele quebra as tábuas da lei, ele fica totalmente irado e ele volta ao monte. E depois de todo o diálogo com Deus, Deus volta a escrever pela 2ª vez com o seu dedo na pedra a lei. Então, baseado nisso, algumas pessoas afirmam que Jesus estava escrevendo a lei e escreveu por 2 vezes para representar o dedo de Deus escrevendo a lei no Antigo Testamento, que inclusive escreveu 2 vezes, e também para mostrar àqueles escribas e fariseus que eles estavam cometendo crimes contra a lei da forma que eles estavam fazendo. Outros vão dizer que Jesus estava simplesmente escrevendo o pecado daqueles homens no chão. Bom, pessoal, nessa resposta que alguns dão, não tem nenhuma prova bíblica, não tem nenhum contexto e não tem nenhuma veracidade isso que dizem que Jesus estava escrevendo os pecados daqueles homens no chão. Então eu particularmente não acredito nesta teoria. E a terceira teoria é a teoria que eu citei no vídeo anterior que eu fiz. Quem não assistiu, vou deixar aqui no card em cima para quem quiser assistir, que é o cumprimento da profecia que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 13, que diz assim: Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Inclusive, nesta festa, nessa mesma festa que eu citei aqui, que é a festa dos tabernáculos, Jesus se declarou nessa festa que ele era a água da vida. Então você tem aqui todo um contexto semelhante à profecia de Jeremias, tá? Inclusive, repito, foi o assunto do vídeo anterior, pessoal, mas eu não tenho problema em chegar aqui nesse vídeo e mudar o meu pensamento a respeito daquilo que falei. Por quê? Porque pesquisando mais sobre esse assunto, amadurecendo mais a ideia, eu percebi que no livro do profeta Jeremias trata-se de uma profecia diante de Judá. E você vê todo um contexto que não dá para fazer aqui 100%
uma coerência entre a profecia e o que Jesus estava escrevendo no chão aqui em João capítulo 8. Então, qual é a conclusão que eu tenho sobre tudo isso que eu estou falando aqui? É simples. Pessoal, tem coisas que nós não vamos saber, tem mistérios que não vão ser revelados, tem coisas que podemos assim dizer que não são coisas relevantes, não são coisas tão importantes assim para a gente entender. Uma das coisas que eu pensei muito sobre este fato é que tinham pessoas ali perto de Jesus quando ele escrevia no chão, os discípulos estavam próximos e ninguém relatou o que Jesus escreveu. Aí eu pergunto, será que era tão importante o que ele estava escrevendo no chão? Será que isso é tão relevante? Porque quando trata-se de algo tão importante que Jesus falou, que Jesus se declarou, as pessoas anotaram, coisas importantes foram escritas, foram anotadas. Os discípulos com certeza iriam dar essa informação e compartilhar essa informação para outras gerações do que de fato Jesus escreveu no chão. O que eu aprendi com isso? Eu entendi no meu coração que isso não é um fato tão importante, mas o mais importante aqui nessa história foi o perdão de Jesus diante de uma mulher pecadora e acusada por fariseus e escribas que estavam ali usando a religião para acusar e matar aquela mulher. Então, para mim aqui, o fato mais importante é este, é o perdão de Jesus diante de um pecador. Por que eu falo que é algo tão importante e achei interessante eu regravar esse vídeo, falar desse assunto novamente? Pessoal, porque eu estou assistindo uma geração que está falando de Deus, está falando de princípios de Deus, mas parece que com o coração cheio de rancor, desejando que os pecadores venham ser condenados, ou sejam mortos, ou sejam apedrejados. Parece que a gente não consegue mais encontrar aqueles que falam de Deus, do amor de Deus, com a motivação do pecador se arrepender e Deus alcançar esses pecadores e perdoá-los. Parece que as pessoas não estão falando da verdade com a motivação e com o desejo de ver as pessoas arrependidas, de ver o amor de Deus se espalhando, o perdão de Deus alcançando aqueles que estão errados. Lembrando que não tem pecado grande, pecado pequeno, eu sei muito bem. Eu gosto de estudar a palavra de Deus e sei que pecado A, pecado B vão ter consequências diferentes. Mas diante de Deus não tem esse negócio de pecado grande, pecado pequeno, pecado mais grave, pecado mais leve. Diante de Deus pecado é pecado. E quem é que não peca? Quem é que não erra? Quem é que não comete erros? Quem somos nós para ficar acusando? Quando a gente tem às vezes pecados piores que a gente esconde, inclusive quem muito acusa é porque está querendo esconder os seus próprios pecados. Infelizmente, pessoal, as pessoas que mais falam de imoralidade de uma forma como se fossem os donos da verdade, parece que essas pessoas estão querendo esconder os seus próprios erros. Parece que são as pessoas que mais estão escondendo os seus pecados. E nesse vídeo aqui eu quero deixar essa reflexão, essa aplicação espiritual para as nossas vidas. Vamos acusar menos e vamos amar mais. Vamos apontar menos o dedo diante dos pecados dos outros e vamos olhar para nós mesmos. Vamos olhar diante do espelho e vamos ver o quanto nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Ah, mas eu tenho que pregar a verdade, eu tenho que falar da verdade. Sim, tem que pregar. Mas qual é a motivação? Você prega a verdade porque você quer estar certo, porque você quer mostrar que você é o dono da razão, que você está na religião certa, ou você prega porque você quer ver o amor de Deus sendo compartilhado? Ou porque você quer ver Deus perdoando essas pessoas? Bom, eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Se você caiu aqui de paraquedas, nunca tinha visto um vídeo meu, você está convidado a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você ser avisado sempre quando um novo conteúdo sair aqui. É claro, se você gosta de conteúdo como esse. Se você gosta, não perca os próximos conteúdos. É só você estar inscrito e você será avisado em primeira mão de todos os conteúdos. E detalhe, eu não falei de like, mas agora eu vou falar, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa um like, porque se você fizer isso, você vai ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas e vai contribuir com o meu trabalho aqui no YouTube. Fiquem todos com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.